Muito bem, olá para você que acompanha o Anápolis 360. Vamos falar de política, de eleições. O ano que vem tem processo eleitoral no Brasil todo, escolhas de prefeitos e vereadores, mas a gente também tem uma eleição daqui, um período também para a escolha, eleição geral, né? A famosa eleição geral, Dr. Carlos Alberto Lima, para a escolha de presidente, deputados, também senadores e governadores, e esse pleito já começa a ser discutido junto à Justiça Eleitoral. Por isso eu estou aqui ao lado do Dr. Carlos Alberto Lima, ele que é advogado especializado na área, é procurador-geral da Câmara Municipal de Anápolis, para a gente bater um papo, falar um pouco sobre legislação eleitoral, que não para nunca de mudar, né? Prazer recebê-lo, doutor. O prazer é todo meu. Na verdade, a legislação eleitoral praticamente todo ano muda. Quando criaram a Lei 9.504 de 97, a ideia era que se tivesse uma lei que pudesse perdurar por vários anos, realizando várias eleições. No entanto, todo ano, véspera de eleição, publica uma nova lei, uma nova modificação, um novo entendimento da legislação com relação às eleições. Agora vem essa conversa aí de que vai fazer uma junção das eleições, que seria o quê? Pegar a eleição de 2020, prorrogar os mandatos até 2022 e fazendo com que os vereadores e prefeitos concluam seus mandatos em 2022, quando teria eleição geral, passando de vereador até presidente da República. Essa é uma discussão que, inclusive, levou alguns prefeitos e vereadores até Brasília para tentar pressionar o Congresso Nacional, mas que parece, ao que tudo indica, não vai vingar em razão exatamente da pauta muito apertada hoje do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem matérias importantes que estão sendo discutidas, que não podem parar, e há uma pressão muito grande em cima do Congresso para aprovar logo, rápido, essas matérias. Isso faz com que eu acredite que nas próximas eleições, em 2020, vai ocorrer tudo do mesmo jeito que está, não vai haver nenhuma modificação, não haverá essa prorrogação dos mandatos, e no ano que vem nós teremos eleições municipais. Prorrogação do mandato, no caso, o prefeito que está no mandato atualmente ficaria até 2022, ele cumpriria 6 anos de mandato. Exatamente. Poderia ser candidato à reeleição? Já falaram sobre isso, doutor? Pois é, há uma proposta de não haver reeleição, ou seja, quem prorrogaria os mandatos e não haveria reeleição, e existe outra proposta que há a possibilidade de reeleição. Nós já tivemos, Marquinhos, por 2 oportunidades, eleições municipais e mandatos que foram prorrogados, que teve um prazo de 6 anos. Foi o caso de 76, a eleição foi em 76, a outra eleição municipal foi em 82, e depois também na de 82, o mandato foi até 88. Foram os 2 casos mais recentes que existiram. Mas essa prorrogação ela é muito mal vista exatamente porque aquelas pessoas que hoje têm interesse em concorrer a um cargo entendem isso como sendo um golpe na democracia, um golpe nas eleições. Então, a gente pode afirmar com praticamente certeza que não haverá essa prorrogação em razão exatamente de que a sociedade não recebeu bem essa ideia. Em relação à eleição do ano que vem, as coligações para candidaturas da vereadora acabaram, não acabaram? Exato. Em 2015 foi publicada a emenda constitucional número 97, que vedou a chamada, no caso aí, as coligações para os mandatos proporcionais, no caso, vereador, deputado estadual e deputado federal. Isso faz com que, a partir das próximas eleições, cada partido tem que concorrer sozinho, ou seja, tem que registrar a sua chapa completa, vai ter que buscar votos suficientes de forma sozinha, ou seja, o que o pessoal chama de solteiro, ou seja, o partido vai concorrer solteiro, não vai poder casar com outro partido. É uma dificuldade para alguns partidos e também é uma esperança de que com essas modificações na legislação venha a diminuir a quantidade de partidos. Um país como o nosso, que tem hoje 65 partidos, é brincadeira, não existe 65 ideologias no mundo para que você possa montar cada um de forma diferente. Então, isso aí faz com que essa situação de não permitir mais, no caso, a coligação, ela é bem vista pela sociedade e veio exatamente para ajudar a democracia brasileira. E aí, nesse caso aí, o partido pode lançar quantos candidatos? São 150%, é isso mesmo? Pela legislação vigente hoje, sim. O partido ou a coligação podem lançar, no caso do partido lança 150, se for coligação você pode lançar o dobro. Não havendo coligação, ficaria somente 150%. No caso de 23 vereadores, 150% daria o quê? 24, daria 34, né? O 35 que é 11,5 arredonda para 12, meio, né? Exatamente, meio arredonda, 35 candidatos. Ou seja, o partido teria que trabalhar no sentido de buscar aí 35 filiados com a possibilidade de concorrer e, juntando os votos desses candidatos, conseguir aí, talvez uma vaga na Câmara Municipal. O senhor falou sobre a quantidade de partidos e aí a gente teve tem a questão da cláusula de barreira que valeu na eleição passada. Alguns partidos perderam um fundo partidário, tempo de televisão.
Vai sobreviver, doutor, esses partidos? É interessante, né? Falou-se muito nessa cláusula de barreira, e a cláusula de barreira não significa que o partido acaba, significa que ele perde alguns privilégios que os partidos têm, que é o tempo de televisão e o fundo partidário. Ele pode sobreviver se ele tiver condições de, através da militância dele, manter isso aí, buscar outras alternativas, de buscar recursos para concorrer às eleições e crescer o suficiente para poder participar do fundo partidário do programa de televisão, ele pode sobreviver tranquilamente. Mas, na estrutura que nós temos hoje, dificilmente alguém vai doar dinheiro para o partido político. Isso faz com que, retirada desse recurso do partido, o partido tem que buscar outras formas. Ou vai fazer fusão com outro partido, ou vai desaparecer do cenário político. O certo é que conviver no processo eleitoral como é o brasileiro sem dinheiro, ninguém consegue. O PHS, por exemplo, está em vias de ser incorporado pelo Podemos. E a gente tem uma situação aqui na Câmara Municipal específica, que é um vereador do PHS, que é o vereador João da Luz, e um vereador do Podemos, que é o vereador Fernando Paiva. Com essa costura que é feita lá em Brasília, nacionalmente, os vereadores podem decidir não continuar nessa agremiação? Sim, o que acontece? Com essa fusão, um partido vai desaparecer e o outro vai continuar existindo. Ou seja, vai haver uma modificação no estatuto do partido. Havendo essa modificação, a legislação brasileira é clara no sentido de que aquele que não concorda com a modificação, aquele cidadão que é filiado, exerce um cargo dentro do partido e que não concorda com essa fusão, ele poderá sair. Ele tem um prazo para sair, que é o prazo de 30 dias a partir do momento em que se solicita o registro ali no TSE. O próprio TSE já decidiu que é possível sim a qualquer pessoa que, estando dentro de um partido, não concordando com a fusão, não concordando com a modificação do estatuto, ele poderá solicitar a sua saída sem perda nenhuma. Para a eleição do ano que vem, a gente tem janela, que é o período que eles podem trocar de partido? Sim, nós temos janela. Segundo a legislação brasileira, a janela ela funciona, no caso das eleições do ano que vem, de 2020, do dia 5 de março até o dia 5 de abril. Nesse período, aquele cidadão que exerce um cargo no Legislativo e que quiser mudar de partido, ele poderá mudar sem a perda do seu mandato, ou seja, ele muda de partido e continua exercendo a função de vereador, de deputado que ele estiver exercendo. O senhor acha disso? Legalizou a infidelidade partidária, doutor? É interessante, quando a gente brigou durante muitos anos pela questão da fidelidade partidária, até o TSE entender dessa forma, e principalmente o STF entender que tinha que haver a fidelidade, o cidadão tinha que ser fiel ao partido pelo qual ele se elegeu, aconteceu o quê? Buscou-se um chamado jeitinho brasileiro. O brasileiro arruma jeito para tudo. E aí arrumaram agora a tal da janela. Não podia ser uma porta, porque é muito grande, inventaram uma janela, e quem foge pela janela é ladrão, né? Não é um cidadão normal, assim. Então, criou-se essa janela, e essa janela é a possibilidade que tem qualquer cidadão que exerce um cargo político, um cargo no legislativo, de modificar de partido, de mudar de partido sem perda do mandato. Prazo de filiação, modificações para o ano que vem? Sim, o prazo de filiação é interessante. Até o ano de 2015, a filiação ela se dava para quem quisesse concorrer a um cargo eletivo, ele tinha que filiar-se ao partido até um ano antes das eleições. No caso presente, quem quisesse concorrer o ano que vem teria que filiar até o dia 5 de outubro deste ano. Houve uma modificação na Lei 9.504, fazendo com que mudou essa previsão legal. Agora você pode filiar-se até 6 meses antes das eleições. Isso significa que qualquer pessoa que for candidato a um cargo eletivo poderá se filiar ao partido até o dia 5 de abril de 2020, para concorrer no dia 5 de outubro de 2020. A única exigência de um ano que permanece é a sua vinculação à circunscrição de Anápolis, ou seja, o cidadão tem que estar inscrito aqui na Justiça Eleitoral de Anápolis até um ano antes das eleições. Agora a filiação pode ser 6 meses antes. Doutor, em relação ao voto distrital, vai acontecer, não vai acontecer? E qual que é a opinião do senhor em relação ao melhor modelo para o Brasil? Para mim, não há dúvida que o melhor modelo para o Brasil é o voto distrital. Por que o voto distrital? Exatamente pela vinculação do eleito com o eleitor. Nós temos vários países que adotam o voto distrital e o modelo que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional, principalmente a partir de um relatório feito pelo TSE, comandado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, é o distrital misto. O que é esse distrital misto? Significa que a metade do poder legislativo de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal será eleito de modo geral, ou seja, do voto de todo o município, e a outra metade você pega o município e divide em distritos, ou seja, em regiões. No caso da proposta feita pelo TSE, você pegaria 50% do eleitorado para voto na região e outros 50% diretamente no partido. Ele chama de voto partidário.
E é interessante a proposta deles que o voto partidário, como é que seria feito? O partido faria uma lista, nessa lista constaria ali, em ordem cronológica, aquilo que seria, quem iria assumir primeiro, se fosse 2, quem seria o segundo, o 3, ou seja, você tem uma lista fechada. E o cidadão votaria, quando for depositar o seu voto, ele vota 2 vezes. Primeiro na lista regional e segundo na lista partidária, ou seja, no distrito e no partido. Esse é o modelo que o TSE entendeu como sendo melhor. Eles basearam isso exatamente na legislação alemã. A Alemanha hoje funciona dessa forma. Na Alemanha nós temos distrital misto e funciona bem. É um dos países em que isso deu certo e a democracia alemã é uma das mais elogiadas pelos estudiosos aí do processo eleitoral. Eu acredito que a melhor forma realmente seja esse voto distrital. Primeiro, você vai baratear demais a campanha. Hoje, você vai fazer uma campanha eleitoral, o cidadão busca voto em todo o estado ou em todo o município. Com o distrito, ele vai ficar fechado num distrito. Só que tem um pequeno problema, ele vai ficar compromissado com aquele local, com aquela região. Esse problema é problema para o cidadão que foi eleito, mas é para nós, como eleitores, vai fazer com que o cidadão fique vinculado, ou seja, se o serviço dele não apareceu, se a gente analisar e falar, poxa, foi eleito na minha região, não fez nada, na próxima eleição eu não voto mais nele. Hoje você não tem como saber. Você não, quem recebeu o voto não sabe de onde veio o voto e quem deu o voto não consegue encontrar em quem ele votou. E quando encontra, o cara fala, não, você não votou em mim, não. Então, eu acho que essa é uma forma de você até resolver uma questão séria hoje da política, que é o descrédito. O político está desacreditado porque exatamente as pessoas não acreditam nele. E uma forma de você acabar com esse descrédito é você mostrar a cara do cidadão para a sociedade votar naquele cidadão e a sociedade poder acompanhar ele, ter uma facilidade desse acompanhamento. Mas aí, nesse caso, o voto distrital faz com que cada região tenha o seu representante, porque a gente tem várias regiões, em Goiás, por exemplo, que não tem ninguém representando. Nós temos várias regiões, em Anápolis não tem nenhum representando, e temos uma região pequena que tem 3, 4 vereadores. Nós temos várias regiões em Goiás que não tem nenhum deputado estadual, e nós temos cidades aí que tem 2, 3, 4, até 5 deputados estaduais. Da mesma forma, o deputado federal. Essa é uma realidade não só de Anápolis, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Por isso é que eu falei dessa questão da proximidade do eleitor com o eleito. Mesmo aquele que vai concorrer na regional, ou seja, que ele não vai concorrer dentro do distrito, ele vai precisar daquele vereador, daquele deputado estadual ou do deputado federal que está no distrito para ajudar ele, porque ele vai ter que buscar o voto de toda a população do estado. Então, você vai ter 2 eleições, como fosse uma majoritária para o legislativo e uma regional para o mesmo legislativo. Esse majoritário aqui, ele vai depender do trabalho desse cidadão aqui para ajudar ele também. Porque ele pode fazer essa dobradinha dentro do partido dele com outro candidato buscando voto. Então, isso vai fazer com que a presença do político dentro da sociedade vai ser maior. Porque se ele não mostrar a cara, se ele não mostrar serviço, fatalmente nós não teremos mais ninguém com 10 mandatos, 15 mandatos, 20 mandatos consecutivos. Vai ser praticamente um deputado com uma presença de vereador na região. Exatamente, porque a cidade vai ser distribuída em regiões. No caso de Anápolis, nós temos 23 vagas, serão 23 regiões. Significa que uma região como a Jaiara, por exemplo, que é praticamente uma cidade, pode ter 2 ou 3 vereadores mais circunscritos dentro daquele pedacinho ali. Sim. Que foi determinado para ele. Da mesma forma, o bairro de Lourdes, que também é grande, a região ali é grande, da mesma forma. Então, para a democracia, eu acho que é melhor, porque ela fortalece o parlamento, fortalece o parlamentar e, principalmente, fortalece o eleitor que tem condições de cobrar mais de quem foi eleito. Para a gente concluir, o senhor acredita que a Justiça Eleitoral tem arrumado mecanismos melhores para combater as fake news no processo eleitoral do próximo ano? Porque nesse último a gente viu que demorou demais, né, doutor? Teve muito candidato, muita gente sendo prejudicada por conta de notícia falsa. Eu acredito que não arrumou e que não vai arrumar. Ou seja, vai ser pior o cenário. Eu acredito que vai ser pior o cenário. Eu vi esse dia uma entrevista com o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, e ele deu uma declaração que conclui exatamente isso que eu falei. Ele falou que as fake news incorporou o seu processo eleitoral brasileiro. Olha, se incorporou o seu processo eleitoral brasileiro, está liberada a fake news. Eu tenho acompanhado alguns estudos, algumas tratativas no sentido de, internamente, em alguns partidos, a gente tentar frear o máximo possível que a gente conseguir essa questão de fake news, principalmente policiando, vigiando os outros partidos. E uma das questões que tem sido discutida é exatamente essa. Como você vai fazer para policiar isso? Como você vai fazer para vigiar isso? Como você vai fazer para controlar? Se a polícia não consegue, a Polícia Federal não conseguiu nas eleições passadas, se o ministro do STF fala que
já se incorporou, vai ser muito difícil. Mas a gente não perdeu a esperança ainda não. A gente está estudando formas de montar estrutura para a gente, quem possa acompanhar as redes sociais e através desse acompanhamento das redes sociais, a gente descobrindo algum desvio de conduta, poder denunciar a Justiça Eleitoral. Pelo menos denunciar. A gente sabe que às vezes, dado o volume que vai ter de denúncia, vai ser muito grande, que não vai adiantar muita coisa, mas eu acho que a sociedade é que tem que reagir. Nós temos que parar com esse negócio de pegar, por exemplo, uma notícia falsa que vem cair ali no Facebook, ou a gente replicar ela, a gente repetir ela. Mas se a sociedade fizer fazer esse compromisso de não replicar, de não repetir, não reenviar alguma notícia que entende ser falsa, nós já vamos ajudar muito. E no mais é cobrar das autoridades. As autoridades têm que dar uma resposta, a gente sabe que há uma frouxidão no sentido de buscar uma solução para essa questão, mas as eleições limpas elas só podem ser limpas se a gente conseguir controlar essas notícias falsas, essas chamadas fake news. Dr. Carlos Alberto Lima, obrigado pelo bate-papo, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, a gente conclui então essa participação do Dr. Carlos Alberto Lima. Lembrando que você pode se inscrever no canal do Anápolis 360 e toca o sininho para poder receber todas as atualizações. A gente segue falando sobre cidade de Anápolis, sobre política, sobre economia, sobre todos os assuntos de interesse. Grande abraço, até a próxima.